Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos teus um chorar, mas sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Boa tarde a todos, queridos amigos. Boa tarde aqui, quem está chegando. Alain, Joyce, Ale Contreiras, Jairo, querido. Um beijão para você, saudade, Jairo. Hugo, boa tarde a todos. Gil, amor, muita saudade. Júnia, alô, Bonfá, André, Marquinhos, querido. Hoje a nossa live é para falar do coração. Esse que é o sujeitinho exigente, não é, minha gente? O coração. E hoje eu tenho a felicidade de receber aqui, daqui a pouquinho acho que ele está chegando, o Dr. Paulo Dourado, que é uma pessoa fabulosa, adoro ele, cuido do meu coração com ele. Quer dizer, cuido do meu coração de diversas maneiras, mas ele é quem cuida de várias, a coisa biológica, enfim. E a gente vai conversar. Enquanto ele não chega, eu vou cantar um pouco sobre outras canções da música brasileira que falam de coração. Uma que eu adoro é essa aqui. Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu. Coração leviano não sabe o que fez do meu. Coração leviano não sabe o que fez do meu. Esse pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Coração, teu engano foi esperar por um bem que de um coração leviano que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém. Mas talvez a canção que fale do coração mais difundida na música popular brasileira e que onde a gente chega, as pessoas cantam, sem dúvida nenhuma, é o carinhoso, né? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem
sentir o calor dos lábios meus, a procura em matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Só podia te receber cantando, doutor Paulo. Muito obrigado. Tá linda. Tá tudo bem? Como é que você Tudo em está? ordem. Que Estou coisa ótimo, boa te graças a ver, viu? Deus. Bom te E ver. Tem um fico... monte de gente aqui, doutor Paulo, falando que o senhor é maravilhoso, que o senhor é um médico carinhoso, generoso. Eu vou contar uma coisa aqui, antes do senhor começar a conversar com a gente, que Tá eu, há bom. muitos anos, não ia num cardiologista. Doutor Paulo é cardiologista da minha mãe, e a gente fala assim, é cardiólogo da minha mãe, não é isso, a gente é que é paciente dele, né? Mas aí eu fui levar minha mãe lá, na clínica dele, e eu fiquei tão impressionada com a forma como... Eu vou chamar de você, porque eu sempre lhe tratei de você, que você é muito jovem. Mas eu fiquei muito Tá bom. impressionada como que uma pessoa como você decidiu. Fiquei pensando isso depois, né? E depois me tornei sua paciente, totalmente sua fã. Mas como é que você decidiu virar médico para cuidar do coração, que é esse sujeito tão ordinário, tão exigente, doutor Paulo? Conta pra gente isso aí. É, bom, vou responder a sua pergunta. Mas Vai primeiro conversar. eu Nós queria vamos conversar. agradecer esse convite honroso aí seu, né? E você, que é uma pessoa extraordinária, uma cantora sensacional e que trabalha a voz como poucos. E é tudo muito lindo, né? Toca o coração. Eu acho que você conserta o coração como a gente. Opa, tá caindo aqui. Como a gente conserta biologicamente, fisicamente, você faz muito bem ao coração. Só essas músicas aí que você estava cantando aí antes de iniciar, isso já é um alento para o coração de qualquer pessoa. Então eu queria agradecer e dar uma boa tarde para você e uma boa tarde também para todos os seus seguidores, né? E também as pessoas que estão aí seguindo, né, pela minha presença. Quero agradecer Tem um monte de a gente, honra doutor Paulo. que eles Tem um estão monte de gente, já tem pergunta, já tá uma loucura isso aqui. estão ofertando. Olha, Fabiana, com relação à sua pergunta, o que eu digo que não tem assim uma razão específica. Eu sou de Mato Grosso, né? Morava na cidade lá do interior, nasci na cidade pequena que chama Guiratinga e tive familiares que foram médicos também. Eu acho que toda essa circunstância me levou a escolher essa profissão, essa área, e realmente é uma coisa que eu faço desde o início com muita satisfação. Então, para mim é um prazer, né? Quando eu vou lá para clínica, ou lá no Hospital do Coração, ou lá no INCOR, que são os locais que eu trabalho, qualquer uma das atividades, seja na área de ensino, ou de pesquisa, ou de assistência, elas são prazerosas. Eu faço realmente com muita satisfação, porque eu digo que eu vou para a clínica não é para atender a pessoa, é para atender amigos. São pessoas que estão ali, que vêm em busca de algo que não está adequado no organismo deles, e eles vêm buscar uma solução, e aquilo ali é uma confraternização, né? É uma forma, é uma interação, né? Eu acho que toda sociedade, todo relacionamento, ele tem que ser alicerçado na parte, o pilar, o respeito e a solidariedade, né? Então, isso, à medida que você respeita as pessoas, elas respeitam uns aos outros, e aquilo vai criando um vínculo positivo, e uma coisa que vai deixando a nossa vida fluir, né, com naturalidade, né? Eu tenho uma definição, uma vez eu ouvi essa definição, que o fato de você ser humano é ser uns com os outros. Então, isso é uma coisa extraordinária. Então, eu estou levando para aquelas pessoas o meu conhecimento técnico, o meu conhecimento científico,
uma forma de equacionar aqueles problemas, né, que eles estão vivendo, e a gente tem que procurar resolver da melhor forma possível, sem trazer muitos transtornos, né, ser uma solução, Uhum, não uhum. ser uma coisa que você fica escamoteando, mas procurar resolver o mais rápido e com menos sofrimento físico. Eu acho que Uhum. isso fala direto ao coração. Uhum. Não, você fala direto ao coração da gente, doutor Paulo. É chegar na sua clínica, só aquele seu abraço já melhora o coração de qualquer pessoa. Eu, quando cheguei na sua Ah, clínica, tinha que fazer um monte de exame. Você já me deu um abraço e falou, Fabiana, tá tudo certo, só cantar, minha filha. Aí eu já fiquei toda feliz. Ô, doutor Paulo, deixa eu perguntar uma ah, coisa para o senhor, porque nós estamos nesse tempo difícil, né? Todo mundo em casa, ninguém pode sair, todo mundo tomando seus cuidados e tal. Como é que a gente mantém um coração saudável no meio dessa pandemia? Como é que faz isso? olha, eu acho que a coisa muito importante, né, é que o coração ela é feita de emoção, né? Então, eu acho que toda forma que você consegue transmitir emoção e afeto para as pessoas, isso são essas demonstrações de carinho, de sentimentos sinceros, né? Sentimentos de amizade, de união, isso faz com que faz muito bem ao coração e faz com que a gente adquira forças para ir suplantando as dificuldades inerentes da vida, não só desse momento, né? Porque a vida, como Uhum, diz, é preto no branco, então ela não é fácil. Então a gente tem que procurar e adquirir forças cotidianamente para que a gente enfrente, né? E se você enfrenta as coisas com dedicação, com amor, com carinho, com respeito, então as coisas se tornariam mais fáceis. Eu, uhum. quando eu estava me preparando aqui, eu falei, o que, que eu vou falar para a Fabiana, né? O que, que o pessoal vai querer saber, né? Então eu estava ouvindo há pouco, à tarde, depois do almoço, estava ouvindo aqui umas músicas do Leonard Cohen, que era um escritor e músico e cantor lá do Canadá, que ele morreu há uns 5 anos atrás, e ele fala assim umas coisas sensacionais, né? Então, eu queria falar um pouquinho, só para explanar, né, um pouco essa coisa do coração nesses tempos sombrios, né? Ele tem uma música que ele fala Uhum. assim, coração sem companheiro, né? E ele diz, agora eu te saúdo do outro lado, de tristeza e desespero. Com um amor tão vasto e estilhaçado, ele vai chegar até você, esteja onde você estiver. E eu canto isso para o capitão, cujo navio não foi construído, para a mãe em confusão, cujo berço ela permanece vazio, para o coração sem companheiro, para a alma sem um rei, para a primeira bailarina que não pode dançar por nada, e através dos dias da vergonha que estamos vivendo, através de noites de angústia selvagem, embora sua promessa não conte para nada, você deve mantê-lo, todavia. Então, a vida humana ela é assim, ela começa do outro lado do desespero, como dizia o Jean Paul Sartre, né? Ele tinha esse hábito. Então, eu vejo que tem conexões entre o Sartre e o Cohen, que vê o desespero não necessariamente como uma coisa negativa, mas como uma coisa que ela é uma forma da gente ver nesses momentos difíceis, nesses momentos que a gente tem que permanecer em casa, que a gente tem que permanecer no silêncio, que temos que permanecer meditando sobre as coisas da vida, né? Então, a gente normalmente ou vai ler, ou vai orar, vai procurar alguma coisa que dê um sentido e que dê forças para a nossa existência, né? Então, Uhum. com o desespero, o verdadeiro otimismo começa. O otimismo do homem que não espera nada, que sabe que não tem direitos e nada vindo até ele, né? Que tem o receio das coisas que vão acontecer, né?
mas ao mesmo Uhum. tempo se alegra em cantar sozinho, em agir sozinho, para o bem de todos. Então, se a gente tem aquela visão de que uma sociedade constitui de todos e que cada um vai constituir um conjunto e que isso vai fazer com que a vida se transforme e seja cada vez melhor, eu penso que a gente vai sempre usufruir o máximo que a nossa existência por aqui vai nos permitir. Doutor Paulo, eu tô quase chorando aqui com essa live, só de escutar o senhor, não tô nem interferindo, porque eu fico tão emocionada de conversar. Gente, quando eu vou lá no doutor Paulo, são horas, eu não tenho nem vontade de falar, só quero ficar escutando ele dizer. Vou só reproduzir umas mensagens lindas aqui, ó. Olha, Fabiana, antes de você reproduzir, eu diria uma coisa. Eu tenho pacientes tão legais que a pena que o tempo é curto e a gente tem um tempo exíguo para conversar, mas que seria maravilhoso a gente poder conversar, cada vez mais, Meu sentir Deus, a olha. emoção, né, A de emoção. cada Mas um. isso, doutor Paulo, isso é uma coisa. Tem gente perguntando aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa antes de perguntar para o doutor Paulo, gente. Calma, porque tá uma loucura já. O doutor Paulo é diretor médico da Clínica Pro Coração, ele também é médico assistente do Hospital do Coração e é um pesquisador do Laboratório de Hipertensão Experimental do Instituto do Coração. Entre outras Isso. coisas, entre esse filósofo, além de ser filósofo e falar de um tema que a mim me é muito caro, né? A gente conversou quando eu falei da minha dissertação para você, que fala exatamente desse lugar da emoção, né? Eu sempre penso uma coisa, doutor Paulo, que eu queria que o senhor comentasse um pouco. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, tem uma dificuldade de chorar, tem uma dificuldade de me emocionar, e o senhor acabou de falar que a emoção é a maior aliada do coração, né? Isso. Chorar faz bem, doutor Paulo? Faz bem, olha, toda a emoção positiva, né? Porque o coração, ele não é um órgão desconexo, né? Ele, vamos dizer assim, ele sente todas as coisas que a gente passa. Então, quando você passa por momentos de tristeza, isso pode, e se você incorpora e você não extrapola, isso pode trazer muito mal ao coração. Inclusive, tem uma síndrome na cardiologia que chama síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do coração partido, entendeu? Olha. Então, é os mesmos sintomas de um infarto e se o paciente faz um exame de imagem, detecta uma alteração no coração como se a pessoa estivesse tendo um infarto. E, na verdade, não tem nenhuma obstrução nas artérias, só a liberação de determinadas substâncias que provocam um espasmo tão grande nas artérias vai provocar todo esse tipo de transtorno. Por é um outro trauma, lado, doutor? É um como se fosse trauma. um Então, trauma? isso, e a gente tem que extravasar os nossos traumas. Não pode ficar imbuindo, né? Tem que procurar extravasar, colocar para fora, conversar com as pessoas. Por isso que tem os amigos, as pessoas com quem você possa conviver, né? Por outro lado, por exemplo, se uma pessoa está apaixonada, por exemplo, né? Isso é uma coisa que faz muito bem, porque o organismo vai liberar determinadas substâncias que vai fazer com que a pessoa não tenha nem vontade de fazer nada. A pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade de estudar, não tem vontade de entrar, não tem que fazer nada. Ela só quer viver aquele amor intenso. Mas, doutor Paulo, é possível morrer de amor pelo coração? Olha, é possível, né? Se a emoção for muito forte, pode, às vezes, desencadear determinadas arritmias ou determinados tipos de transtornos, né? A emoção boa, né? A liberação excessiva dessas substâncias, que a gente chama de catecolaminas, isso pode fazer com que haja um transtorno em toda a hemodinâmica ali do coração. Então, às vezes, se o amor estiver muito forte, é melhor segurar um pouquinho, né? É melhor dar uma balanceada, né, doutor Paulo? Não Não fica balanceada. só sentindo Não aquilo fica de só... virar a vida da pessoa, né? O outro vira a vida da Isso. pessoa, né? Ô, doutor Isso Paulo, mesmo.
Deixa Oi, eu dizer aqui, as pessoas estão vamos falando, lá. olha, a Dilson Souba, a doutora Larissa, tá? Doutor Paulo, cuida já da terceira geração da minha família. A Marlene está falando, Marlene Penhazuin. A Drica Maiuri está Sim, dizendo, minha mãe pediu para te dar um abraço. A Silvia Helena. ai, que A, bom. que querido esse doutor, a Aninha da Praia. Tem um tanto de gente aqui falando um monte de coisa, doutor Paulo. Eu queria perguntar uma Que coisa. Tem uma pergunta maravilha. lá em cima. A Cida Barros, doutor Paulo é um grande médico, um grande ser humano. A Antonieta perguntando, sim, ele é médico do INCOR também. A Leca, minha amiga aqui de Minas, doutor Paulo exerce a medicina como deve ser, humanamente. Coisa linda e rara hoje. Aqui, a mãe Dora está perguntando, eu acho interessante essa pergunta. Ela diz assim: queria perguntar ao doutor Paulo qual a relação da hipertensão com os negros, já que a maioria dos negros que ela conhece são hipertensos. Isso é verdade, doutor Paulo? O que acontece? É verdade, porque o que acontece? A hipertensão ela é determinada pelo genótipo da gente, pelas características que a gente já herda quando nasce. E elas vão, como todas as outras doenças, elas vão se manifestar em determinadas fases da nossa vida. E aí, se a pessoa tem um predomínio de determinados tipos de receptores, eles vão desenvolver mais precocemente e mais intensamente. Então, Uhum, isso já tem estudos comprovados, né, estudos que a gente chama de RCT, que são estudos randomizados, controlados, são trials, né, que mostra que tem uma prevalência maior realmente na raça negra da hipertensão. entendi. Então, se a pessoa ficar hipertensa, independente da raça, ela tem que procurar manter o controle adequado, né? Porque os vasos trabalhando com uma pressão aumentada, isso vai levar a um comprometimento do funcionamento dos órgãos. Então, a prevenção é tudo, né? Porque às vezes a pessoa não sente nada e mesmo jovem já pode estar desenvolvendo pressão alta. Então, fica um alerta, né? Principalmente as pessoas que têm os ancestrais hipertensos, fazer pelo menos uma medida anual da pressão para ver como que ela está evoluindo, né? O Eu, que é essa se você precaução? Desculpa, doutor Paulo, e pode continuar. Depois eu pergunto, pode não, falar. porque se a pessoa faz a precaução, ela mesmo ela tendo aquela predisposição genética, ela faz um bloqueio químico daquela alteração. E isso vai evitar de ter uma repercussão. Então, mesmo que ela tenha uma tendência, ela não vai desenvolver, porque ela está bloqueando e está evitando que aquela doença que ele tem, aquela característica genética, vá se manifestar. Ela consegue controlar através de determinadas ações. As principais ações, como tudo na vida, é o estilo de vida, né? Então, eu acho que a coisa se resume muito nisso. Uma orientação de manutenção de atividade física regular, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos por semana de uma atividade moderada ou 75 minutos de uma atividade intensa. Isso é uma coisa muito importante. E a outra coisa é o hábito, né? Hoje em dia todo mundo trabalha, as pessoas querem alimentos prontos, rápidos. Tem que ser o que a gente tem que consumir, o que tem na natureza, entendeu? Então, Uhum. tudo que tem na natureza é bom, evitando gorduras, coisas assim que seja frituras, essas coisas, o resto é tudo bom. Então é muito mais fácil você pegar uma alface, cortar um tomate, pôr um pepino ali, ou uma cebolinha, e consumir com outros alimentos naturais, do que ficar usando alimentos industrializados, porque eles têm muita gordura ou saturada ou hidrogenada, que são substâncias que elas não são degradadas facilmente pelo organismo e vai fazer o acúmulo nas paredes dos vasos, e isso favorece o desenvolvimento de doenças. Uhum. Então, estilo de vida saudável, atividade física, evitar também o sal, porque tem pessoas que são responsivas ao sal, quanto menos sal a gente coloca na alimentação. A mesma coisa em relação ao açúcar. E muito importante, trabalhar o coração, né? Deixar o coração mais tranquilo, mais feliz, fazer coisas que faz bem ao coração, né? Uhum. Uma atividade de se doar, uma atividade humanitária, uma atividade solidária com os outros,
e fazer as coisas que gosta e ter um estilo de vida sempre equilibrado, né? Que às vezes a pessoa se deixa, envolve pela circunstância, quando vê tem que trabalhar excessivamente e esquece dos outros aspectos da vida. Então a vida é um equilíbrio permanente, né? Então a gente tem que permanecer desenvolvendo as nossas atividades, mas também não esquecer de viver, conviver com a família, conviver com os filhos, conviver, né? Ver os filhos crescerem, Uhum. ver eles se desenvolverem. Então, são as coisas naturais da vida. Antes dessa vida moderna, da Revolução Industrial, a vida era basicamente comunitária. E as pessoas conviviam e viviam um ao outro, né? Então, a família era ampliada, todo mundo ficava ali junto e tinha as amizades. Então, é uma vida muito mais saudável do que essa vida asfixiante, egoísta, só você, só o que eu quero me diferenciar. Não, você pode se diferenciar intelectualmente, profissionalmente, com coisas que sejam benéficas, né? Tem um ditado que diz que quanto mais você aprende, é como a educação, é melhor para os outros, entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Você Claro. trabalhar coisas que sejam benéficas, né? Que vai fazer bem para você, também faça bem para sua família, para seus amigos do seu prédio, da sua Uhum. vila, da sua cidade, entendeu? O É um senhor está falando uma conjunto, coisa, né? o senhor está falando uma coisa que é muito importante, né, doutor Paulo, e que eu acho que mais do que nunca, né, nesse momento que ninguém esperava ter uma pandemia que fosse barrar, né, a gente de poder conviver, da gente poder trabalhar, que é a vida comunitária, né, a Isso. coletividade, né. Isso eu acho que Uhum. vai ser algo que vai ditar esse novo momento, né? Porque eu estou encarando esse tempo agora como uma nova era. Nada vai ser mais Uhum. como era antes de março, né? Quando a gente, aqui no Isso. Brasil, começou a ter contato mais íntimo com a pandemia, não é verdade? Então, acho que essa questão da Isso. coletividade que o senhor traz é muito importante. Isso. E outra coisa que eu acho que é muito importante e que a sociedade percebeu é a valorização do conhecimento, né? A ciência não é uma coisa assim empírica, né? Cada dado daquele, cada coisa, eu sei que como eu trabalho como pesquisador, a gente sabe a dureza de conseguir um dado. Às vezes você fica um ano, 2 anos em um trabalho para conseguir comprovar alguma coisa que a gente tem muito que descobrir, tem muito que avançar, entendeu? Então, se está dizendo que chegou numa situação limite, olha, gente, essa situação é uma situação nova e não tem nada específico para esse problema, porque é um problema que a gente ainda nem conhece. E aí as pessoas ficam naquela ilusão de que vai achar uma coisa milagrosa, que vai tomar um determinado medicamento e vai se curar, que vai tomar um determinado medicamento e vai ficar imune, entendeu? Não, eu tenho um plano de saúde bom, eu tenho acesso aos melhores hospitais, aos melhores médicos, mas depende o vírus dessa doença nova aí, o Covid, ele tem vários tipos de cepa. Tem umas que são mais virulentas, outras são mais brandas. Então, 81% das pessoas, os estudos desde o início, já mostravam que iam evoluir praticamente assintomático. 15%, em torno de 15%, evoluía com a doença de uma forma mais branda, que não precisava de um tratamento assim mais intenso. Mas de 4 a 5% das pessoas teriam formas que necessitariam de suporte e a sociedade não estava preparada para isso, entendeu? Uhum, Mas você uhum. vê, uma coisa que aconteceu fora do nosso país e que só depois de um mês veio chegar aqui, a gente já tinha que preparar, porque você sabe, a Claro. ciência está mostrando que aquilo vai evoluir daquela forma, entendeu? Uhum. Então, é você fazer uma negação da realidade, Claro, entendeu? claro. E A negar negação da a ciência, a negação do realidade é o maior conhecimento, erro. né? É Isso, um maior equívoco isso aí que está exato. acontecendo. Claro. A gente É, sabe, né, doutor, assim, o valor, a importância, né, do conhecimento da ciência. Digo, eu dentro da área da saúde, mas dentro da fonoaudiologia, né, que é diferente da sua área, que isso.
A sua área está mexendo ali, na verdade, com a questão biológica diretamente, né? Com a manutenção da vida Sim, sim, diretamente, né? Mas a gente sabe, assim, exato. acho bem importante frisar isso aqui que o doutor Paulo falou, viu, gente? Que é, para um pesquisador, por exemplo, o doutor Paulo, que é cardiologista, trabalha na área de, né, de pesquisas na área de cardiologia, do HCOR, para eles conseguirem um grupo de pessoas que vai se disponibilizar a participar de uma determinada pesquisa, e aí faz a aplicação dos questionários todos, dos testes todos, até tudo isso ser contabilizado, computado, estudado, discutido, avaliado, isso demora muito tempo. É por isso que a gente está nessa, né, tem tantos cientistas que já estão nesse trabalho de tentar chegar na vacina do Covid, né, contra o Covid, né, doutor Paulo, e a expectativa é que chegue só para o ano que vem, né? Quer dizer, tem algumas que estão na frente, né, É, mas assim, até isso tudo, né, é muita eles estão coisa. sendo muito otimistas. Desenvolver um remédio retroviral não é uma coisa tão fácil, entendeu? Então a gente tem que se preparar para se adaptar à situação, porque mesmo quando você desenvolver, se chegar a desenvolver uma vacina, porque às vezes a gente vai ter que conviver com essa doença como convive com outras doenças virais há muitos e muitos anos e não tem uma vacina específica, entendeu? Então a gente torce para que tenha uma vacina e que Claro. essa seja uma vacina que realmente ela imunize toda a humanidade, mas você não sabe, tem vacinas que você tem uma imunidade por um determinado período, entendeu? Por exemplo, Exatamente. as vacinas gripais você tem que tomar todo ano, porque ela não é uma imunidade permanente, entendeu? Uhum. Então, às vezes, ela tem as características genéticas, tem as características, muitas variáveis, entendeu? E além do que é um vírus que é multifacetado, a gente já sabe da existência de 128 cepas, né? Aqui no Uhum. Brasil já foram demonstradas 3 cepas diferentes. Será que a vacina que serve para uma cepa vai servir para todas as outras cepas? Então, há uma série de questionamentos e não tem essa facilidade, né? Eles ficam jogando assim, parece que vai desenvolver uma coisa assim de um mês para o outro. Ah, vai chegar em agosto, vai chegar em setembro, no máximo até o ano que vem. Então, a comunidade científica ela está ardorosamente, todo mundo, todas as grandes universidades, instituições, as agências de fomento de pesquisas, os institutos de pesquisa, os institutos nacionais, os regionais, as fundações de pesquisa, os governos de todos os países, porque eles sabem que uma coisa muito importante e que vai ter uma necessidade em grande escala, né? Então, mesmo depois que um produto é desenvolvido, dependendo das características, a produção dele não é, você não tem aquela capacidade de fazer, não, vamos fazer aqui 20 milhões, que a cidade de São Paulo tem 20 milhões de pessoas, né? Não, só dá para produzir 1 milhão de vacinas. Então, quem é que Uhum. vai ser o primeiro, né? Receber, Então, né? é isso. Então a vida é isso, é um conflito permanente. Por isso que a gente tem que ficar com o nosso coração em paz, né? Ficar tranquilo para Ficar em casa, né, doutor? receber Quem puder, né? Quem puder ficar em casa ainda. é Eu queria te isso. perguntar uma outra O coisa, doutor. importante é assim, Fala, pode é, falar, pode falar. em relação a essa doença, tão importante como é ficar em casa, é manter o distanciamento social. Se você for sair, use a Isso. máscara, entendeu? E fique a 1,5 metro de distância das outras pessoas. Isso não é impossível, né? Agora você vê aí, abre um shopping, tem fila de pessoas dentro da rua. Quer dizer, também tem o lado irracional das coisas, né? As pessoas parecem que ainda não acreditam. Então, às vezes, a capacidade dela de vislumbrar as coisas está aquém da realidade, entendeu? Então, é uma Uhum. coisa que a gente tem que ficar realmente conversando, mostrando para aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que fazem bem ao nosso coração, dizer que, olha, gente, você é muito importante para mim, você tem que se cuidar, você tem que se preservar. Se é inevitável que você saia, procura sair menos vezes, entendeu? Agora, uma coisa Uhum. que não pode acontecer é de pessoas que têm problemas graves, por exemplo, eu mesmo tenho muito paciente grave. Lá na nossa clínica, a turma de 80 anos acima é majoritária. Então, é o grupo da Uhum. maioridade. O resto tudo é minoria.
entendeu? Então as Aham, minorias têm que aguardar aquelas maiorias ali, até por respeito pela existência dela. Não é uma coisa claro. obrigatória, forçada, ditatorial. É uma necessidade que a pessoa está mais frágil, principalmente nesses tempos agora. Se tem um menino de 20 anos para fazer um check-up e tem um lá de 90 anos, cheio de patologia, vamos chamar o de 90 primeiro, para ele não ficar aqui nessa recepção, expostos, né? Então a Uhum. gente tem que usar sempre o nosso racional e ser o mais lógico, né? Se a O lógica bom existe, se senso, a né, razão doutor Paulo? existe, E o essa bom senso, humanidade, né? E essa é humanidade que isso. você tem, né? As pessoas estão dizendo assim, a Cida Braz Barros falou assim, doutor Paulo, o senhor fala e acalma o coração e a minha alma. Teve muita gente que falou assim, Regina, todo Nossa, mundo falando oi, um monte de gente aqui, cheguei na hora certa, a Dani, boa tarde, doutor Paulo, Ana Braga, só de ouvir a sua voz eu me sinto calma, a Kika Cindy disse que está muito emocionada. Ô, doutor Paulo, deixa eu perguntar muito uma coisa. obrigado. Eu estava lendo que uma pesquisa recém-divulgada de um importante jornal, um jornal de medicina inglês, mostrou, eles fizeram essa pesquisa no norte da Itália, né, onde começou, quer dizer, onde a pandemia se disseminou de uma forma muito violenta, e disse que os casos de infartos e problemas cardiovasculares aumentaram em praticamente 77%. Esse é dado de março, quando eles soltaram esse estudo. Eu queria que e aí eu fiquei pensando uma coisa que assim, muita gente que é cardíaca tem evitado ou por medo de se contaminar, né, principalmente por medo de não de se contaminar, tem evitado aí ao hospital e muitas vezes as pessoas estão infartando dentro de casa, né? Porque começa a ter o sintoma, mas aí acha que não, isso vai passar, é porque eu estou muito preocupado, tal. Qual é a orientação que o senhor daria às pessoas que têm problemas cardíacos e que estão, por conta dessa história toda da pandemia, né, estão com medo de ir ao hospital, porque, né, o risco de contaminação é maior. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Então, isso é uma realidade. Além desses dados europeus, tem os dados americanos. Na cidade de Nova York, teve 8 vezes Eu li mais isso também, óbitos mas por doenças do coração do que nos anos anteriores, por causa do pavor tão grande que a pessoa tem, o receio dela se deslocar. Mas a gente, tanto no consultório como no hospital, como no centro diagnóstico, lá no INCOR não, porque eu mexo na área de pesquisa, então não faço a parte de assistência. Então, nesses outros locais, a gente está totalmente preparado desde o início. Nunca paramos nem um dia, nem na clínica, nem lá no centro diagnóstico do hospital, nem na parte de internação do hospital. E nós tivemos casos gravíssimos, casos que precisou de fazer procedimentos cirúrgicos, casos que precisaram de angioplastia, casos que precisaram de cirurgias do coração, casos de descompensação cardíaca, insuficiência cardíaca importante, que obrigatoriamente tinham que internar para fazer um ajuste do quadro clínico e uma melhora das pessoas. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas vençam o medo, entendeu? Desde que você saia de casa protegido, com a sua máscara, e vai chegar ali naquele local, hoje em dia a gente está fazendo maior espaçamento nos horários de consulta, coloca um horário de consulta e um horário de retorno para que você, mesmo que você despenda um pouco mais de tempo com o paciente, o outro é só para ver o exame, vai ser uma coisa mais rápida. Então, está uma coisa bem segura, entendeu? Eu uhum, digo para os pacientes vencerem esse medo. Quem tem hipertensão, quem tem arritmia, quem tem doença coronariana, quem tem doença no músculo cardíaco, insuficiência cardíaca, quem é diabético, que precisa de ajustar os medicamentos, pacientes que são graves, pacientes que têm problemas estabelecidos, eles não devem ficar em casa, eles têm que suplantar esse receio e procurar ir ao médico e fazer uma avaliação, porque os dados nossos daqui de São Paulo, já existem registros aqui em São Paulo, que mostrou uhum. também um aumento acentuado de mortes por doenças
cardiovasculares em casa, entendeu? Uhum, Então, se a uhum. pessoa sentiu algum desconforto, dor no peito, ou notar alguma alteração, tontura, sensação que vai desmaiar, qualquer coisa assim que dê um sinal de que algo não está bom, que algo não está normal no organismo, não é bom ficar em casa, porque aquele pequeno sinal pode ser uma ponta de um iceberg, pode ser uma situação de maior risco. E que Uhum, pode trazer, inclusive, riscos para a vida da pessoa. Então, a uhum, gente tem que racionalizar, né? É o que a gente acabou comentando. Então, é uhum. razão, emoção, discernimento, é muita coisa junto que a gente tem que Muita fazer. coisa. Ô, doutor Paulo, deixa eu dizer aqui. Gente, olha, não para de subir coração pro senhor, doutor Paulo. A Nossa Iracê, Senhora! queremos sempre conversar mais. O tempo é muito curto na consulta. Mãe Dora, já virei fã do doutor Paulo. Boa tarde, doutor Paulo, Marco Roberto, excelente cardiologista Opa, Luiz obrigado. Cantarello, Silvia Aleixo. Minha mãe está aqui quase chorando vendo o doutor Paulo. A Silvia Aleixo está Um falando, beijo para Aguinaldo Ribeiro, todos. doutor Paulo faz bem para o coração, o senhor faz bem para o coração da gente, o senhor faz mesmo. Ô, doutor Paulo, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu lhe perguntar Oi, uma amiga. coisa. É, essa aqui, eu já me consultei com o doutor Paulo por síndrome de coração partido. Olha que interessante, a Núria. É, Deixa eu falar uma isso. coisa, gente. Esses encontros, eu quero agradecer aqui publicamente o doutor Paulo, que generosamente separou um horário da sua agenda. Ele, que é um cardiologista, pesquisador, ele trabalha. Não estou falando isso porque eu adoro ele, não, gente. Você vai na clínica dele, ele atende gente que não acaba nunca mais. Todo mundo quer ser atendido por ele. Então, eu quero agradecer o senhor aqui publicamente pela sua generosidade, pela sua humanidade. É muito raro a gente ter um encontro e ser, na verdade, atendido por uma pessoa, por um médico, né, que olha a gente, né? Eu acho que o doutor Mauro Weisberg está aqui, que é outra pessoa, meu amigo, que também é meu médico, eu sou paciente dele também, de outra área, É. reumatologista, professor da Unifesp. Esse é outro também, que atende a gente na porta, que vem abraçando. Aí você fala, pronto, já melhorei, não quero mais ficar aqui não quero nem vou entrar na sua clínica, eu só quero conversar. A gente melhora, né? Só de ter esse carinho. Isso. Ô, doutor Paulo, sabe uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu achei muito Hum. linda? E como você é uma pessoa que lê muito filosofia, acabou de falar do Sartre, eu lembrei muito de você. Um grande amigo meu, acabou de se formar doutor pela USP, que é o Tigana Santana, um compositor espetacular, cantor, ele, ele Conheço. estudou especialmente línguas africanas, Kikongo e Kimbundo. A tese dele é sobre provérbios, né, em línguas bantu, né, de cultura bantu. E ele estava Sim. falando semana passada num congresso internacional pela Federal da Bahia, que eu assisti pela internet. E ele disse uma coisa que não saiu da cabeça, que é o que eu quero que a gente converse um pouquinho, porque é muito lindo isso. Ele falou assim Sim. que para os bantus, para uma dessas línguas de cultura banto, memória e coração têm o mesmo significado. É bonito isso, né? Ó, é muito bonito. E eu tenho certeza que isso é uma coisa verdadeira, entendeu? A gente sabe que da grande contribuição, né, da raça negra, né, na formação da cultura brasileira, e é uma coisa que é bem menos estudada do que a contribuição dos europeus. Então, eu acho que essa a coisa dos africanos, a gente mal conhece, né? Porque eu gostava muito de história, eu sei que os bantos, eles são mais da região do Congo, né? Congo Angola, Daqueles isso mesmo, da doutor. Congo, Angola, né? E que outros que vieram aqui do Brasil, vieram lá de Camarões, da Nigéria, né? Então eles São os têm Yorubas, né? características. É. Então, eles têm, e a gente nem sabe, são diversas raças com características tribais completamente diferentes e com valores totalmente diferentes, né? Eu lembro quando eu era Uhum, jovem, eu li um livro que chamava Raízes, de um escritor americano que contava a ida dele para os Estados Unidos, como ele foi arrancado lá da tribo dele, né? E uhum, levado para lá e ele teve que se adaptar a uma sociedade totalmente diferente do que
ela tinha, né? Então a gente sabe que até hoje os africanos, o Nelson Mandela, ele tem uma frase que ele é célebre. Ele dizia que na África do Sul a pessoa não precisa pedir água nem alimento, porque quando ele chega numa tribo, quando ele chega num local, as pessoas já oferecem o alimento para aquela pessoa que é estrangeira. Não precisa a pessoa pedir, ela já recebe a oferta. Então, você vê que eles têm realmente uma sociedade, é um tipo de sociedade em que, apesar de eles terem menos recursos materiais, eles têm mais recursos humanitários, de convivência coletiva, convivência social, humanitária, e com certeza eles respeitam muito, né? Quanto mais a gente tem o respeito pelo outro, a gente também respeita os mais velhos, né? Você não vai E querer são, desprezar. Então, eu acho que talvez daí esse fato da memória ter relacionado ao coração, porque o que a gente sabe é que as emoções, ela estimula determinadas glândulas que tem no cérebro, que faz com que haja uma produção maior na corrente sanguínea de substâncias que fazem bem ao coração, né? Inclusive uhum. tem uma E tem, substância que chama ocitocina, é uma substância que ela relaxa, que diminui o cortisol, que é um hormônio do estresse, que deixa a pessoa bem, e isso acontece com relação às coisas boas. Em geral, a memória, a gente procura gravar sempre as coisas melhores, né? A gente sempre lembra bem das coisas boas. Então, o coração seria uma caixa de ressonância, né? O coração sente e a memória arquiva, né? Então, eu acho que por isso essa conexão. E eu do, penso que deve ter um sentido, né, deles, da cultura deles, que se a leva a esse gente, tipo de se a gente, exploração, né? se a gente pensar, né, doutor Paulo, que a primeira civilização é egípcia, né? E lá já tinham os Hum, médicos, né? Já tinham os médicos, vamos dizer, os cientistas da época, os pensadores e tudo mais, né? Então isso vem de muito tempo, né? E agora eu certo. lembrei de uma coisa que a palavra recordes, né? Vem do latim. Uhum, Recordes, que significa voltar a passar pelo coração, né? O coração aí não só como certo. esse órgão biológico, como você bem falou desde o início, mas como esse órgão da alma, né? Que armazena a alma da gente, né? Eu tive uma Sim. professora de canto, né? Que é sul-africana e que vive em Paris, e ela teve um grande mestre que ele dizia que a voz era o músculo da alma, né? E o coração pode ser, talvez a gente pudesse pensar que essa caixa de ressonância da alma, né? É aquilo que Perfeito. revela. A mãe Dora de Oia, ela colocou que tudo é memória, oralidade e comunidade. Então, É isso você aí. vê que a cultura negra, ela tem isso, né? E essa coisa que é uma coisa muito importante. Eu estava lendo ali, né, que você lançou esse single lindíssimo aí, né? Que é quase que uma oração, Senhora Negra, né? Que é do seu Uhum. álbum que você vai lançar em setembro. E aí fala, né? Eu estava vendo uma entrevista que você deu lá para o Jornal de Minas, você falou que é as frestas dentro da sociedade, né? Então, às vezes, a gente vê aquela coisa que é imputada para a gente por uma mídia que ela é homogênea e que ela não leva em consideração a vida de todos, né? Então a gente tem um conjunto de manifestações culturais que formam a nossa identidade como povo, né? Uhum, Eu uhum. acho assim que a gente tem que resgatar essas coisas, né? Então é um trabalho muito bonito. Esse colega lá que fez a tese lá da Universidade Federal da Bahia, as músicas que você apresenta, né? Que você conta, não é só uma música ali para, não, ali você conta, é uma história, né? É um resgatar da vida, da existência. Então, isso é uma coisa que faz bem ao coração, né? Porque a gente está fazendo vivendo uma vida que nos dá sentido. Eu estou fazendo algo que eu tenho certeza que eu estou sendo uma peça que eu vou ajudar de alguma forma a vida de todos, né? Porque Uhum. a gente, quanto mais a gente é acessível, quanto mais você é,
flexibiliza e aceita o outro como ela é, ele cada dia vai ser melhor. Então, a gente tem que racionalizar e usar as ferramentas que a gente tem para que a gente possa fazer as coisas cada vez melhor. Ô, doutor Paulo, o senhor cuida de muitos corações, né? E o senhor é o próprio Sim. coração. Eu olho o senhor, eu vejo o próprio coração, que caminha assim. E aí eu queria saber uma coisa. O que que acalma o seu coração? O que que deixa o seu coração Olha, feliz? olha, a minha maior felicidade é quando eu chego em casa, né? Porque aí tem minha mulher, minha filha, Larissa. Minha filha, ela é médica, cardiologista também. Tem E gente que ela é falou já da especializada Larissa em... aqui. Tem gente que já falou da É. Larissa aqui, que ela é maravilhosa, que ela puxou o pai. Já tem gente aqui elogiando a doutora Larissa também. E ela especializou nessa área de cardiologia da mulher, porque ela fala que as mulheres precisam de ter tem características específicas de tratamento, né, de coisas que precisa ser feita e que a pessoa tem que ser entender daquilo, tem que ter conhecimento, tem que ter formação, né? A gente que é profissional, a gente tem que estar permanentemente envolvido com o estudo para que a gente possa oferecer o melhor, né? Qual que é o melhor médico, né? O melhor profissional? É aquele que tem o melhor conhecimento, porque ele está oferecendo para a pessoa o que o estado da arte, da ciência atual está oferecendo. Então, nós vamos oferecer, olha, a senhora pode vir aqui no meu consultório, aqui na minha clínica, que você está recebendo a mesma coisa do que nos melhores hospitais daqui, não precisa ir para fora, para outros países, para nenhum lugar. Você, o que existe lá, existe aqui. Nós vamos aplicar e vamos fazer o melhor para você. E a gente não tem que ter receio. Eu tenho outro, meu filho, que ele é médico também, está fazendo residência, o João Paulo, e isso me acalma bem o coração também, ele me acalma. E aí ele está fazendo residência no SUS, ele então é de linha de frente desse momento, né? Lá no hospital dele tinha dia que 80% dos pacientes que eles atendiam estavam Covid positivo. E ele estava lá permanentemente. Então, se você tem uma pessoa que vai todo dia, permanentemente, enfrentar uma situação, por que que você não pode, um dia só, em um mês, ou num trimestre, ou num semestre, ir lá fazer a avaliação e cuidar do seu coração? Você, então, precisa cuidar do coração. Eu faço o apelo para os pacientes, que os idosos, eles ficam com mais medo ainda do que os mais novos, né? Mas Porque é que o senhor faz imbui... com carinho. O senhor fala com É, carinho. é, A gente não fica com tanto medo, não. A gente presta atenção no que você fala amorosamente. é, E eu acho que tem uma coisa, doutor Paulo, se o senhor me permite, que é o conhecimento. A gente sabe que o conhecimento hoje, sobretudo para as pessoas que têm dinheiro, né? Porque nesse país tão desigual, a gente sabe que medicina é uma profissão que não é, ainda mais agora, né, diante desse governo que tirou as cotas, né, esse ministro que acabou de sair fugido do país, que saiu assinando, né, o na não última das hora. cotas, né, a última que ele aprontou foi essa, que vão tentar revogar agora. A gente sabe que a medicina não é, infelizmente, ainda uma profissão que é acessível para todos. E É verdade. justamente por isso, eu sempre acho que assim o médico tem deveria ter, né, essa, e, sobretudo por lidar com vidas, deveria ter essa formação humana, né, com pensamento na coletividade, né, com pensamento na solidariedade, como você falou. A gente sabe que não é muito isso que acontece, né, doutor Paulo? Mas, enfim, eu queria dizer para as pessoas aqui que a turma está perguntando, eu não estou perguntando o que eles estão pedindo. A gente tem mais uns 7 minutinhos, eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Paulo, que me pediram aqui, a Camila Ribeiro, ela fez 2 perguntas, eu vou ler uma delas. A hipertensão que surge do nada durante a gravidez, doutor Paulo, tem como evitar? Bom, provavelmente não, né? Porque é uma propensão que a pessoa tem. Mas se ela está acompanhando desde o início a gestação, assim que começa a ter uma alteração, a gente já vai orientar o paciente. Olha, vamos observar, tem cuidado, porque a hipertensão, às vezes, vai para níveis muito alarmantes. Aquilo pode trazer até transtorno para a mãe, para o feto. Uhum. Então, é muito importante a pessoa, na gestação,
principalmente quem tem familiares hipertensos, já ficar alerta, né? Que a gestação é aquela coisa maravilhosa, você só pensa no lado bom da coisa, né? Mas a gente tem que pensar que sempre tem algum risco, né? Então, se você puder fazer uma avaliação cardiológica, porque é o que você falou, né? Aqui no Brasil, eu ouvi isso e incorporei na minha vida, que o Brasil tem cidadãos de duas categorias, aqueles que têm bons planos de saúde e aqueles que não têm os bons planos de saúde. Então, mesmo às vezes a pessoa tendo um plano de saúde, às vezes ela não está completamente protegida. Então, e a gente tem um nível já de conhecimento, já tem um nível de formação, já tem uma quantidade boa de profissionais. Então, dá para elevar o padrão e o nível de atendimento da nossa população. Essa é uma questão de políticas públicas, de direcionamento, de estímulo aos profissionais, de colocar realmente condições de trabalho nos hospitais mais Capacitação, né, simples, doutor? capacitar principalmente as pequenas Capacitação. cidades, interior, porque já pensou que coisa traumática você sair você está em Minas Gerais e ter que vir para São Paulo, ter interior de Minas Gerais e para Belo Horizonte para fazer um tratamento totalmente distante da sua família e incerto, sem conhecer os médicos, quer dizer, é uma situação, uma relação muito difícil. A melhor da vida é a gente poder escolher o que é que a gente Claro. faz, né? A gente não luta na vida para escolher as coisas que a gente faz, a gente também teria que ter esse direito. Eu vou escolher aquele médico, aquela clínica, né? Então, tem essas coisas, tem outras variáveis, né? Que são os próprios convênios, as operadoras, tem outros interesses. Então, o viés econômico acaba interferindo, tanto na atividade científica como na atividade médica. E a gente Uhum. sabe que tanto a atividade médica como a atividade científica vai alavancar a sociedade, vai fazer com que a sociedade se transforme de forma melhor, para um patamar melhor, que incorpora cada vez mais e mais pessoas. Uma, Uhum. uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito, da solidariedade, da importância das alianças das pessoas, né? E do relacionamento das pessoas, assim, umas com as outras, né? A gente tem que pensar nisso, né? Eu sou humano e a natureza humana implica compaixão, partilha, respeito, empatia, né? Essa é a essência do ser humano. Ah, e assim, a humanidade ela está presa, está indissoluvelmente ligado à sua vida, né? Eu sou humano porque eu pertenço, né? Claro. Aí fala sobre a totalidade da coisa, sobre a Uhum. compaixão. Então, temos que aprender a ser acolhedores, hospitaleiros, generosos, dispostos a compartilhar. Essas Uhum. qualidades é que dá resiliência, a É força de muito lindo vencer as isso. adversidades, né? Nós já Uhum. vencemos todas, a humanidade venceu muitas pragas, muitas pestes, muitos momentos de dificuldade, muitos momentos de intolerância. Então a gente tem que aprender a ser e viver, né? Ser humano, ser um com É, os ser outros. Vamos humano. aprender com os outros, né? Isso é muito importante, né? Tudo que valoriza a humanidade tem que ser valorizado pelas pessoas, Uhum. porque o que melhora para o outro vai acabar melhorando para você. Doutor Paulo, a gente está quase chegando no final. Eu quero. Aqui tem alguns comentários. Doutor Mauro Weisberg, que é seu colega de medicina, que é um querido amigo, também. Excelente orientação, doutor Paulo, parabéns. Aqui, PhD Fabiana, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. O doutor Paulo é um excelente médico e amigo. Aqui, Ana Maria, boa tarde, doutor Paulo. Parabéns, doutor Paulo Palácios. Enfim, é muita gente aqui. E eu quero terminar com uma pergunta, mas acho que o senhor tem um minuto para responder. Se vinho faz Vou bem. Tem uma pessoa responder. perguntando aqui, doutor Paulo, a Rodrigues. Doutor Paulo, vinho faz bem para o coração? Vinho faz muito bem para o coração. Eu já tenho estudos, inclusive outro dia eu dei uma aula no Clube do Vinho e mostrei, e tem estudos, a gente fez uma linha de pesquisa lá no Incor, eu fiz lá com o professor Protásio, e a gente mostrou que o vinho, cientificamente, ele é benéfico, e é só não tomar excessivo, né? A gente recomenda para
as mulheres, porque pelo próprio tamanho, duas taças por dia. Para os homens pode ser até 3 taças. Então, Que os homens beleza, doutor Paulo. estão Isso na daí já vantagem. melhora a Mas as pandemia. mulheres também estão tomando 2, já tá bom. Doutor Paulo, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação linda. Deixar um beijo grande, que nós temos 10 segundos agora para acabar. Muito obrigada. E Tá queria dizer ótimo. para as pessoas que todo domingo tem essa live às 4 da tarde, sempre com um profissional de saúde. Obrigada, Tá doutor Paulo. ótimo. Muito obrigado, eu que agradeço. Fica Um com beijo e Deus, um um grande beijo abraço a grande. todos. Daqui a pouco Abraço e um beijo apareço a